Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma Escola da Fé. Nós estamos estudando agora a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia. É um documento muito amplo, e que o Papa pede para nós estudarmos, porque este ano é o ano da família, que começou lá em 19 de março e vai até o mês de junho do ano que vem, quando o Papa vai realizar o encontro das famílias em Roma, o grande encontro das famílias com o Papa em Roma, o ano que vem. Então, nesse ano da família, o Papa quer que a gente estude esse documento. E é um documento muito bonito, documento grande, tem mais de 300 parágrafos. Então, aqui, em obediência ao Santo Padre, nós estamos fazendo essas nossas aulas. Hoje é a terceira aula, vamos fazer mais uma ainda na semana que vem sobre este assunto. Um assunto tão importante que é a família. Mas vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, para você participar conosco desse programa, você pode usar aí o nosso telefone, que também é o WhatsApp, o 12 31 86 2600, e você pode usar também o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com, certo? E quero lembrar você, que a Canção Nova precisa da sua ajuda, precisa da sua doação. Hoje você pode fazer, mesmo o pessoal que já faz a sua contribuição todo mês, ou pelo débito automático, ou também pelo boleto bancário, você pode fazer aquele algo mais, Então você pode usar, inclusive, hoje o Pix, que nós hoje usamos aí no celular para fazer pagamento das nossas contas, transferências, Então você pode usar aí pix.doação@cançãonova.com. Olha aí, pix.doação@cançãonova.com e confira se o seu beneficiário está como Rádio Canção Nova. Importante você perceber isso daí, Muito bem, aí você faz a sua contribuição. Aquele que ajuda a evangelização, dizia o nosso querido Papa São Paulo VI, de feliz memória, Aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Muito bem, como eu estava falando, nós estamos estudando a exortação apostólica Amoris Laetitia, já é o terceiro programa. Amoris Laetitia quer dizer o amor, a alegria do amor na família. Laetitia, do latim, quer dizer alegria, Amores do amor, alegria do amor na família. Já fizemos 2 programas sobre isso, Primeiro mostrando toda a fundamentação doutrinária, teológica do casamento. No segundo programa, nós fizemos também toda a vida conjugal, a vida familiar, seus problemas, suas dificuldades e as suas belezas, Hoje queremos continuar, vamos falar da beleza e das dificuldades da vida familiar, As belezas e as dificuldades da vida familiar, Na família nós temos essas duas realidades, mas
as alegrias são muito maiores, né? O grande Papa São João Paulo II, que foi um batalhador pela família, inaugurou, né, o encontro do Papa com as famílias no mundo inteiro, e inaugurou também os encontros do Papa com os jovens, né? Ele dizia que o futuro da igreja e do mundo passa pela família. É muito importante entender isso. O futuro da igreja e também do mundo passa pela família. O que equivale a dizer que se a família for destruída, a família for enfraquecida, tanto a igreja quanto o mundo vão sofrer por causa disso. E é fácil de a gente compreender isso. No mundo, por quê? Porque quem nasce numa família, as crianças, quando não tem uma família forte, um pai que educa, uma mãe que educa, um pai que ama, uma mãe que ama, a criança pode ficar desorientada e muitas vezes o que acontece? Você tem crianças aí que são colocadas no mundo, né, e muitas vezes viram até crianças problemas, né? Por que 90% dos nossos presos são jovens? Por quê? Porque faltou exatamente na vida desses jovens uma família que corrigisse. Em relação à igreja, sempre as grandes vocações da igreja, os grandes santos da igreja nasceram na família. Atrás de grandes santos a gente sempre encontra uma grande mãe, um grande pai, né? Veja, por exemplo, né, a grande Santa Teresinha tinha 4 irmãs religiosas, ela e mais 3, pai e mãe canonizados pela igreja. Então, é da família que a igreja encontra ali a sua força, o seu crescimento, né? Muito bem, a gente sabe que são muitas as dificuldades das famílias hoje. O Papa João Paulo II falava muito das ameaças à família. No livro que eu escrevi, Família Santuário da Vida, esse livro aqui, eu coloco um capítulo inteiro sobre isso, as ameaças à família hoje. Tudo que ameaça a vida é uma ameaça à família, porque a família é o santuário da vida, dizia o Papa João Paulo II. A família é como que assim, um escudo de proteção da vida. Se você tira esse escudo de proteção, que é a família, a vida fica ameaçada. Então a gente vê hoje aí aborto, eutanásias, manipulação de embriões, atentados, são coisas que ferem a família, né? Tudo que ofende a vida, ofende a família. O Papa Francisco recomenda valorizar a comunicação pessoal entre os esposos, para que haja uma boa harmonia na família. Valorizar a comunicação pessoal entre os esposos. A gente percebe que muitos casais acabam tendo problemas porque falta exatamente essa comunicação pessoal. A falta de diálogo. Muitas vezes, o que acontece? O casamento pode cair, às vezes, numa monotonia, entende? Um já não significa muito mais para o outro. Um já não descobre mais as riquezas que estão dentro do outro, né? Então, quando falta o diálogo, começa a haver essa dificuldade, né? Então, o Papa diz que é preciso evitar o crescente perigo de um individualismo, onde cada componente da família se isola dos demais, né? O que pode gerar falta de paciência, arrogância e até agressividade entre eles, né? Quando os elementos da família não se comunicam, cada um se isola, e hoje nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com o celular, né? É comum você ter a família inteira, cada um no celular e não conversa, né? Antes era a televisão que roubava o diálogo da família. Até se brincava dizendo que a família, às vezes, conversava por etapas, só nos intervalos das novelas que o casal conversava, né? Agora, eu acho que piorou, porque cada um fica lá na sua conversa individual na internet, com os amigos, com as notícias, não sei o quê, e às vezes o pouco tempo que a família tem para ficar junto, às vezes na hora de almoço, na hora de jantar, perde-se esse tempo.
E aí o que acontece? Pode faltar paciência, o Papa diz. Por quê? Porque quando a gente não conversa, a gente não escuta o outro direito, a gente começa a fazer mau juízo, interpretar as coisas erradamente, e falta paciência. E aí, onde falta paciência, pode haver arrogância, né? Pode haver agressividade. Então, é muito importante isso, não deixar que o individualismo tome conta da família. O Papa Francisco é muito atualizado, né, nesse contexto de família. Eu fico impressionado de ver. É claro que esse documento dele, ele se baseou no trabalho que os bispos entregaram para ele, do sínodo, né, dos 2 sínodos da família. Mas ele soube captar bem aquilo que é mais importante, né? Ele fala, cuidado com o estresse da vida social e do trabalho, porque tudo isso elimina a doação mútua na família. A coisa mais importante que tem numa família, e que é assim, na verdade, o sentido da nossa vida, é a nossa doação. A pessoa só é feliz se ela ama, no sentido de ela fazer da vida uma doação para os outros. Mas muitas vezes o estresse da vida social, a pessoa corre, né? É clube, é não sei o quê, é restaurante, é viagem, né? E às vezes também o estresse do trabalho. Gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, né? Muitas vezes elimina o tempo de se gastar com a família. Outro ponto que o Papa chama atenção para isso. Então, todas essas coisas têm que ser observadas, né? Ele diz, por exemplo, que em muitos países diminui o número de matrimônios, é verdade. E cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas ou que convivem uma com a outra, né? Às vezes até sem coabitar, né? Convivem cada um num lugar, mas muitas vezes matrimônio mesmo acaba não acontecendo. Ora, o que é isso? Por que cresce esse número de pessoas que decidem viver sozinhas? Isso é o individualismo, que acaba gerando um tipo de egoísmo. Isso é muito perigoso, porque o egoísmo mata a vida da pessoa. Eu acabei de dizer que a gente é feliz na doação. Dom Bosco dizia, né, Deus nos colocou nesse mundo para os outros. É uma ilusão achar que eu sozinho, acumulando dinheiro, acumulando prazeres, acumulando viagens, eu sou livre, independente, não, é uma ilusão. O tempo passa, a gente vai olhando para trás, vê que não construiu nada, depois começa a pensar, entendeu? Então, esta é um alerta. Em muitos países, o Papa diz, diminui o número de matrimônios e cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas, né? Isso não é bom. Tem um grande autor, o Thomas Merton, né? Thomas Merton dizia, nenhum homem é uma ilha. Escreveu até um livro, né, famoso, Thomas Merton, nenhum homem é uma ilha. O homem não foi feito para viver sozinho. Veja que até os celibatários, eles procuram viver em comunidade. Você pega, por exemplo, os padres de congregações, ou até mesmo padres diocesanos, procuram viver em comunidades. Santo Agostinho, quando ele decidiu ser padre, ele montou uma comunidade de padres com ele. Foram viver todos juntos numa casa, né? Por quê? Porque não é bom o homem estar só. Alguns têm uma vocação muito especial de eremita, né? Vai para o deserto, não sei o quê, ou um mosteiro, um monastério, vive sozinho, mas é uma vocação muito rara, né? Bom, uma coisa que o Papa alerta é que isso pode levar a família a ser um lugar de passagem, ou seja, esse individualismo. Então a pessoa olha o lar, a família, como um lugar de passagem, quer dizer, onde uma pessoa vai só para os seus interesses próprios, desprezando os valores e os princípios familiares. Então, né, a pessoa usa a família, às vezes, muitas vezes, ou o próprio lar, muitas vezes, como se fosse um hotel, um restaurante. Eu vou lá almoçar, tal, eu vou embora, eu vou lá, durmo, vou embora, eu vou lá, descanso, eu vou embora. E cadê a família?
Cadê o lar? Isso é que está sendo destruído hoje, que o Papa chama muita atenção nessa encíclica dele, nesse documento dele. Né? Eu não posso viver numa família só pelos interesses próprios, desprezando também os valores e os princípios familiares. É outra coisa que ele chama atenção. Toda família tem seus valores. Eu não posso desprezar esses valores. Né? A família, eu costumo dizer que é o educandário das virtudes. É na família que a criança aprende, né, a ser disponível, aprende a ser humilde, né, aprende a ser, não sei, tolerante com os outros, aprende a dividir, aprende a não ter ódio, não ter inveja, não ter, né, rivalidade com os outros. Então, são valores da família que não podem ser desprezados. Bom, é fruto de um conceito distorcido de liberdade. Esse conceito de que eu vou viver sozinho, sou feliz, o Papa diz, é fruto de um conceito distorcido de liberdade, onde cada um só faz o que quer, como se tudo fosse válido ou permitido. Não, liberdade não é isso. Liberdade não é eu fazer o que eu quero, tudo é permitido, vale tudo. Não. Isso faz lembrar aquela revolução dos hippies, lá de 1960 e pouco, em Paris, lá na França, onde ele escreveu nos muros, né? É proibido proibir. É um absurdo isso. Muitas coisas têm que ser proibidas, sim. Né? Ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém pode ofender os outros. Como é que isso não é proibido? Tem que ser proibido, sim. Então, muitas vezes um conceito falso de liberdade prejudica hoje. A liberdade só tem sentido se ela respeitar, né, duas coisas. Primeiro, a verdade. Segundo, a responsabilidade. Senão ela passa a ser, né, libertinagem. Diz o Papa que a Igreja é chamada hoje a valorizar o sacramento do matrimônio, que tem sido desprezado diante do modismo atual. Veja, muita gente pensa que o Papa não é um pregador sério. Eu vejo muita gente criticando o Papa, nada disso. Olha o que o Papa diz. Valorizar o sacramento do matrimônio, que tem sido desprezado diante do modismo atual. Esse modismo que ele acabou de dizer. Gente que não quer mais casar, né? Não quer mais isso. Então é necessário apresentar de maneira adequada as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família. Aqui está uma coisa muito importante para as pastorais. O Papa está falando para as pastorais de família, principalmente. Né? Ele fala, então é necessário, para vencer essa situação, apresentar de maneira adequada. Esse adequado é fundamental. O quê? As razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e pela família. Por que vale a pena eu me casar na igreja? Por que vale a pena eu constituir uma família? O que está por trás disso? Entende? Então, os movimentos saberem colocar isso. Né? O matrimônio, o casal cresce a dois, tem seus filhos, cria uma família, uma instituição que vai ficar, né, para sempre. Então, saber valorizar tudo isso, né? Mostrar que a família é a instituição mais amada por Deus. Foi a primeira que Deus instituiu na história da humanidade. Então, apresentar de maneira adequada. Isso é muito importante, sabe, para as pessoas que fazem palestras, os acompanhamentos da pastoral familiar. Né? O Papa diz, deve-se valorizar o sentido procriativo do matrimônio e os filhos, sem deixar de lado a importância do aspecto unitivo do casal. A gente sabe que a vida do casal tem duas dimensões, a dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Né? Então, valorizar as duas coisas, a beleza dos filhos. Não tem nada nesse mundo mais belo, mais importante que a gente possa fazer do que gerar um filho, gerar uma vida. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus é imortal. Um dia, tudo vai terminar. Né? Um dia, os carros não vão mover mais, os aviões não vão voar mais, os navios não vão mais singrar os oceanos, mas uma vida humana nunca vai acabar. Porque é imortal, imagem e semelhança de Deus.
E sem deixar também o aspecto importante, aspecto unitivo do casal. Por exemplo, na vida sexual, um casal que depois não pode mais gerar filhos porque passou a época da fertilidade, principalmente da mulher. O homem não tem fim na fertilidade dele, mas a mulher tem, com a menopausa, né? Mas fica o aspecto unitivo do casal. Então, o casal continua se relacionando. As duas coisas são importantes, né? E o Papa diz, não se esquecer de valorizar o sentido do crescimento de cada um, fruto da convivência amorosa. Eu já falei desse crescimento aqui nas outras aulas, né? Deus diz para o casal, crescei e multiplicai. Eu acho muito significativo que antes de falar de multiplicar, Deus fala de crescer. Crescer por quê? Porque nós vamos ser pais. Quem educa os filhos tem que crescer. Crescer nos valores que possa transmitir para os filhos, né? Ele fala, acompanhar os jovens casais, olha que importante isso, acompanhar os jovens casais em suas preocupações concretas e apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Tá aí, olha, para muita gente, o casamento vira um fardo, um peso a carregar a vida inteira. Então, o Papa diz, acompanhar os jovens casais em suas preocupações concretas. Uma estatística mostra que 30% dos casais se separam logo no começo do casamento. Parece que um se assusta com o outro, com os erros do outro, com os defeitos do outro, e parece que não conhecia isso muito bem no namoro, no noivado, e muitas vezes depois não consegue resolver os problemas do relacionamento. Então, um pedido que o Papa faz com muita força é que as pastorais de família, né, que acompanhem esses casais jovens, com casais mais vividos, mais antigos, né, acompanhem nessas preocupações concretas que cada um está vivendo, né? Esse é um ponto importante. Ele fala, a igreja deve oferecer aos casais apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. 3 coisas. O crescimento do amor conjugal, da fidelidade, né, do respeito mútuo, né? Depois a superação dos conflitos. Como enfrentar os conflitos que todo casal tem, que são 2 pessoas diferentes, né? Mas aí levar para o casal a necessidade da oração, a necessidade do diálogo, a necessidade da vida sacramental e a educação dos filhos. É outra coisa importante que nós vamos falar aqui com mais tempo depois, né? Sobre a educação dos filhos, que é uma responsabilidade principal do casal, dos pais, né? E aí outra coisa que o Papa coloca nesse conjunto, valorizar o sacramento da confissão e da Eucaristia, que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Olha aí, confissão e Eucaristia, como remédio, como alimento para enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Olha, um casal que não tiver a força da graça de Deus, é difícil vencer os seus problemas. Quem já é casado há muito tempo, eu fui casado 40 anos, a gente sabe disso. Há momentos que parece que o demônio perturba a vida do casal, ou por motivo de saúde, ou por motivo de dinheiro, ou por motivo de, não sei, outras coisas, tantas que pode acontecer, mas um casal que ele renova a sua vida interior numa confissão, perdão dos seus pecados, e fortalece a sua vida na Eucaristia, esse casal enfrenta os desafios do matrimônio e da família. Isso a gente vê com clareza, não há dúvida sobre isso. Então, por isso que o Papa insiste nisso, né? Então, veja que essa exortação apostólica, ela não é só uma análise do relacionamento do casal, que é muito importante,
mas também da vida espiritual do casal. São as duas coisas que esse documento trata assim com bastante detalhe, né? Então é importante que as pastorais prestem atenção nisso. Bom, uma outra coisa que o Papa coloca, que ele sempre fala disso, né? Um fator que prejudica o matrimônio é a chamada cultura do provisório. Cultura do provisório. A rapidez com que as pessoas passam, às vezes, de uma relação afetiva para outra. Tá? Nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo a gente vai voltar nesse ponto. Aguarde só um instante. Meus amigos e amigas, nós estamos conversando sobre o documento do Papa Francisco, muito importante, a exortação apostólica, sobre a família, né? Amoris Laetitia, o amor, né? Da família, a alegria do amor na família, e onde o Papa detalha isso com profundidade. E ele pede que a gente estude esse documento. É por isso que eu estou fazendo aqui um estudo bem detalhado desse documento em 4 aulas, porque é um documento longo, tem 300 parágrafos, né? E eu gostaria de colocar aqui alguns livros. Eu trabalho há pelo menos 50 anos com pastoral familiar, encontros de jovens, encontros de casais, cursos de noivos, agora até curso para namorados. Já viajei muito por esse Brasil afora, até fora do Brasil, e por isso eu tive a oportunidade também de escrever essas palestras e assuntos em livros. Eu gostaria de mostrar algumas coisas, né? Então, Família Santuário da Vida, já mostrei aqui esse livro hoje, dessa palavra do Papa João Paulo II, família que é o santuário da vida, tudo que é importante na família, que nós estamos tratando aqui nesse estudo, né? Vida sexual no casamento, muito importante para o casal. Muitos casais me perguntam assim, né? Como é que um casal deve viver a sua vida sexual dentro das normas, vamos dizer, da igreja cristã? Então, escrevi esse livro, pedi ao nosso bispo, né? Hoje, bispo emérito, Dom Benedito Beni, que lesse, desse o seu imprimatur porque é um assunto delicado, né? Então, eu pedi a Dom Beni que lesse, desse o imprimatur para que eu pudesse publicar. Ele leu, autorizou, então nós publicamos. Vamos tratar aqui sobre a educação dos filhos. Um livro que eu escrevi com muito gosto, com muito carinho. Educar pela conquista e pela fé. Como a gente deve educar os nossos filhos para que eles sejam bons cidadãos, né? Bons cristãos e honestos cidadãos, como dizia Dom Bosco. Dom Bosco dava essa frase: educar um filho é você fazer dele um bom cristão, ou seja, obediente às leis de Deus e honesto cidadão. Não é corrupto, não é mal educado, né? Não é bagunceiro, como se diz, né? Um livro também que nasceu fruto de muitas perguntas que eu recebo. Problemas no casamento. Né? Problemas no casamento. Muitos problemas surgem no casamento, então esse livro, né, é fruto de muitas e muitas perguntas que eu recebi. Sereis uma só carne é um livro que explica o sentido do casamento. Deus disse para Adão e Eva: o homem deixa a sua casa, do pai e da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Esse sereis uma só carne é o que Deus quer do casamento. Ou seja, um casal unido, um casal, né, que não vive 2 realidades, 2 projetos. Não, é um projeto de vida a 2. Sereis um. A carne na Bíblia significa realidade humana, né? Jesus diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é o humano. Então, o casal deve ser uma realidade humana só, né? Bom, e outros livros que eu não estão ligados diretamente a esse assunto, mas eu gosto sempre de divulgar, porque também faz bem para as pessoas. A Adversária da Serpente. Esse livro foi escrito pelo padre Gabriel Vilaverde, muito bonito, né? Nossa Senhora, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Todo casal precisa ter na sua casa a devoção a Nossa Senhora. Precisa rezar o terço. Se quiser vencer as dificuldades
do casamento, reze o terço. Foi a coisa mais importante que eu aprendi com meus pais. Nós éramos 9 irmãos, todo santo dia, às 6 horas da tarde, em ponto, minha mãe chamava todo mundo para rezar. Podia, como diz o povo, chover canivete, não tinha erro. 6 horas era... Olha, isso segurou a nossa família, graças a Deus, né? Bom, eu estou escrevendo um curso bíblico, porque muitas pessoas me pediram. Eu tinha um curso bíblico gravado em CD, 100 horas, mas muitas pessoas pediram que eu escrevesse também em livro. Então eu escrevi, já tem 3 volumes, Introdução à Bíblia e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois os livros históricos, que seguem o Pentateuco, né? O livro dos Juízes, de Josué, os livros das Crônicas, dos Reis, de Samuel, né? Macabeus, Tobias, Edite, Esther, etc., os livros históricos. Depois os livros sapienciais, os livros de sabedoria, que são muitos, né? Pelo menos 7 livros, o livro de Jó, o livro eclesiástico, Eclesiastes, depois o livro de Provérbios, né? Cântico dos Cânticos, toda essa sabedoria que o povo judeu acumulou durante a sua caminhada com Deus, né? E mais um que eu quero mostrar, esta é a nossa fé. Esse livro eu escrevi com o seguinte objetivo. Muitas pessoas me escrevem perguntando assim: professor, eu me converti, entrei em um grupo de oração, tal, estava longe da igreja e eu não sei nada, o que eu preciso saber? Então está aqui, esta é a nossa fé. Qual é o mínimo que você precisa saber daquilo que a igreja nos ensina sobre os dogmas, sobre os sacramentos, sobre a moral católica, sobre a espiritualidade? Esta é a nossa fé. É um livro para ser usado, por exemplo, cursos de noivos, por exemplo, curso de noivo não tanto, mas preparação para a crisma, que normalmente é um ano inteiro, pode-se usar, né, como um roteiro, por exemplo, para preparação para a crisma. Muito bem, vamos em frente com o documento do Papa. Eu estava falando que o Papa colocou o seguinte, que um fator que prejudica os casais, o matrimônio, é a cultura do provisório. Hoje alguns chamam de cultura do descarte. A nossa civilização é uma civilização do descarte. Não é a minha geração. Na minha geração não existia saco plástico, garrafa plástica, não existia nada, a gente não jogava nada fora. Nada fora. Não existia isso daqui, ó, plástico. Não existia. Só existia vidro. E era difícil você comprar as coisas. Mas hoje, você usa um copo para beber água e joga fora. Você usa uma vasilha de isopor para trazer comida e joga fora. Então, entrou na civilização, entrou na nossa cultura o descarte. E qual é o perigoso? A gente começar a fazer isso com os outros. Na medida que a pessoa é útil para mim, eu quero a pessoa. Na hora que ela não é mais tão útil, eu descarto a pessoa. Como se fosse uma coisa. E também a cultura do provisório. O Papa fala a rapidez em que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Eu tenho uma relação com uma pessoa aqui. Enquanto a pessoa me agrada, estou satisfeito do lado dela, também. Não dá mais? Então já quero outra pessoa. Aí quero outra pessoa. Se isso for levado para o casamento, não vai haver estabilidade no casamento. Então o Papa chama a atenção. Vamos prestar atenção nessas duas palavras. Cultura do provisório e cultura do descarte. Isso não pode entrar na nossa cultura, né? O Papa diz, né? Muitas vezes se crê que o amor, como acontece nas redes sociais, se possa conectar ou desconectar ao gosto do consumidor. Opa, não é assim não, né? Na rede social você não gosta de uma coisa, você pula para outra na hora, né? Na televisão você fica lá nos zaps, lá você muda. O amor não pode ser assim. O amor exige o quê? Estabilidade. Quando um casal se casa, prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na tristeza e na alegria.
no dinheiro e na pobreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. O amor não é uma brincadeira. Então, outra coisa que o Papa chama a atenção, cuidado também que a sociedade está começando a viver uma cultura de desconectar as pessoas, os relacionamentos, ao gosto do consumidor. Isso precisa também ser alertado. Ele fala também uma coisa importante, o medo de assumir um compromisso permanente. Hoje criou-se um medo, eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei como é que vai ser ter filho, não ter filho, aí como é que vai ficar a minha vida. Sabe, gente, isso no fundo é falta de fé. É falta de confiança em nós mesmos e falta de confiança em Deus. São duas coisas importantes. Eu tenho que confiar em mim e, claro, mais em Deus. Porque eu confio em Deus, eu tenho que confiar em mim. Em que sentido? Eu vou trabalhar, eu vou rezar e, com a graça de Deus, eu vou enfrentar o futuro sem medo. Sem medo de assumir um compromisso permanente com essa pessoa, ou com, não sei, uma vida sacerdotal, né? Ele diz, alguns podem ver no casamento e na família um obstáculo para as conquistas futuras. Nada disso. O casamento, a família não é um obstáculo para as conquistas futuras. Olha, se eu posso dar um exemplo, a minha própria vida. Eu tive 5 filhos. Comecei meu casamento vivendo numa casinha de 60 metros quadrados, lá em Itajubá, sul de Minas, estudando, passei concurso numa faculdade, passei, né, a Universidade de Itajubá, criamos 5 filhos, eu não deixei de estudar, não deixei de fazer mestrado, não deixei de fazer doutorado, não deixei de trabalhar na igreja, nunca. Então a família nunca me atrapalhou, nunca foi um obstáculo, tanto para o meu crescimento profissional quanto para o meu crescimento espiritual, pelo contrário. Pelo contrário. A alegria é o tesouro da minha vida, a família é o tesouro da minha vida. Né? É uma coisa que eu construí em Deus. Então, há esse pensamento errado, essa cultura errada, esse medo, né, de que a família vai ser um obstáculo na minha vida. Não, de jeito nenhum. É o contrário. Né? O Papa diz, muitos são levados a não receber o matrimônio por problemas econômicos, ou problemas de trabalho, ou problemas de estudo, ou por razões ideológicas que desvalorizam o matrimônio e a família. A gente sabe, por exemplo, que o marxismo, o comunismo, desvaloriza o matrimônio e a família. Matrimônio nem pensar, é coisa de Deus, e Deus é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo. Família, então, nada disso. A família, né, para o marxismo, é fator de concentração de renda, fator de opressão dos pais sobre os filhos. Né? Para com isso, não é isso que a igreja ensina para nós. Né? Então, muitos não querem receber o matrimônio por problemas outros, Papa. Eu listo de novo, econômico, trabalho, estudo, razões ideológicas. Nada disso pode ser um obstáculo. Claro que para constituir uma família tem que ter recurso econômico, tem que ter um mínimo de atividade profissional, tem que ter o trabalho, pode continuar estudando sem problema nenhum, né? Agora, o pior de tudo que eu vejo são as razões ideológicas, ou seja, razões que são contra a lei de Deus, para a família e para o matrimônio. Outra coisa que o Papa coloca também, isso também é sério, há ainda a questão do fracasso de muitos casamentos que pode desestimular os jovens ao matrimônio. Isso é verdade. Um jovem que viveu numa família onde houve um fracasso no casamento, pais e mães que brigam e separam, não sei o quê, a criança fica crescendo no ambiente, eu não quero casar. Quer dizer, o modelo de casamento na cabeça da criança, do jovem, fica um modelo negativo. Por isso a importância dos pais viverem bem, de nunca discutirem na frente dos filhos, de não se separarem, né? Para que a educação dos filhos, como consequência dessa vida,
também aconteça para eles. Né? Que mais? Ele destaca a preocupação com o sério problema da difusão da pornografia, olha aí, e da comercialização do corpo, favorecida pelo uso distorcido da internet e também pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Está escrito no documento do Papa. Olha, difusão da pornografia, meus irmãos, isso é uma coisa terrível hoje. Eu escrevi um livrinho, ele não está aqui, né? O perigo da pornografia. A pornografia assumiu níveis tão perigosos no mundo que um estado americano de Ohio, o governador decretou problema de saúde pública a questão da pornografia. Então a quantidade de jovens e também de adultos que mergulham na pornografia e ficam com a vida prejudicada. Alguns psicólogos dizem que a pessoa passa a ter assim uma espécie de um entorpecimento como se fosse droga. Tal é o vício da pornografia. E para nós cristãos, pecado gravíssimo, porque é um pecado contra o corpo humano. São Paulo fala é o pecado pior que tem, porque outro pecado que se comete fora do corpo é uma realidade. Aquilo que você comete com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, membro de Cristo, e ele fala da comercialização do corpo. É outra coisa triste, né? Quantas e quantas mulheres que vendem seu corpo, e hoje até rapazes, antigamente era mais mulheres, mas hoje também rapazes, que entram no mundo da prostituição também, né? E ele fala da situação das pessoas que são obrigadas a aplicar prostituição. Obrigadas em que sentido? Duas realidades. A gente sabe que existe muito tráfico de mulheres, né? E é um problema terrível, né? Quando a gente escuta uma dessas mulheres que foram vítimas do tráfico de mulheres, que são levadas para fora, né? E conta a história delas, quanto sofrimento, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é muitos que caem na prostituição por desespero, porque às vezes não tem como até manter a família, né? Eu conheci uma mãe que tinha uma criança e não conseguia criar a criança, entregou a prostituição para conseguir ter dinheiro para a criança. Olha que ponto se chega. Então, todos esses aspectos o Papa levanta. O Papa levanta tudo isso. Quer dizer, ele não deixa a gente ficar na ignorância dos problemas que acontecem hoje com a família, né? Foi destacada, por exemplo, a preocupação com a queda demográfica, outra coisa, causada por uma mentalidade antinatalista, promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva, que faz com que as populações de muitos países diminuam. Bom, esse é um assunto que seria preciso um programa inteiro para tratar dele. A chamada queda demográfica, ou seja, a redução de número de pessoas no mundo. A gente sabe que o mundo está diminuindo a população, né? Claro que ainda há um crescimento que é fruto de uma inércia normal, mas não há nenhum país na Europa hoje que o crescimento praticamente aumente. Porque a gente sabe que para manter uma população é preciso 2,1 filhos por casal, na média. Nenhum país da Europa hoje tem isso. Nem o Brasil tem isso, nem o Japão tem isso, nem os Estados Unidos tem isso. Então, os demógrafos estão dizendo que nós estamos entrando numa implosão demográfica. Isso é muito duro, isso é muito triste. Só para dar um exemplo, que eu acho que eu já dei aqui uma vez, enquanto você pega o Japão, que tem 330 pessoas por quilômetro quadrado, e o Japão está fazendo campanha para aumentar a natalidade, com 330 pessoas por quilômetro quadrado. No Brasil, quantas pessoas você tem por quilômetro quadrado? 20. Olha a diferença. O Brasil, perto do Japão, é desabitado. Nós temos muita gente aqui no Brasil, aonde? No litoral. No litoral. Você vai para dentro do Brasil, está vazio.
Quer um exemplo? Senta num avião aqui em São Paulo, voa 3 horas até Recife, Manaus. O que você vê? Nada. É mato, 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 mato. De vez em quando você vê uma cidadezinha. Você não vê isso no Japão. Ou seja, e o Brasil está com a população já na iminência de... A partir, mais ou menos, de 2030, a população do Brasil vai diminuir mais ainda. Vocês entenderam? E aí vem o Papa Bento XVI e diz assim: uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Gente, a China tem 1,5 bilhão de habitantes. A China está fazendo campanha para aumentar a natalidade. Acredite se quiser. Antes era política de filho único, passou para 2, agora estão incentivando 3 filhos por casal. Na China, que já tem 1,5 bilhão de habitantes. Por quê? Qual é a base disso? O que faz o progresso de uma nação é o seu povo. Entende? Bom, mas não vou caminhar, o Papa alerta para isso, eu não vou colocar mais porque o objetivo não é a gente tratar exclusivamente disso, né? E ele fala o seguinte, que isso acontece principalmente nos países desenvolvidos. Ou seja, os países que têm mais recursos para a educação, para a saúde, para tudo, que devia ter mais filhos, são os que têm menos. Quais são os países que têm mais filhos? Os países mais pobres, na África e na Ásia, não é? É. Quem já viajou um pouco pela Ásia, pela África, eu já viajei. Ó, está assim de criança. Você passa num bairro rico, você não vê criança, mas você passa nas favelas, ó, não é verdade? Ou seja, a paternidade responsável está invertida. Então, o Papa diz, a insegurança, o medo, o comodismo, a falta de fé, são alguns fatores que causam esta implosão demográfica, de consequências sérias. Sabe, essa ficha ainda não caiu aqui no Brasil, mas ela vai cair. E vai cair, sabe por causa do quê? Do problema financeiro. Porque se você não tem gente que nasce, você não tem jovem para trabalhar. Você não tem jovem para trabalhar, você não tem quem pague a Previdência Social, o nosso INSS. E o INSS é que mantém o quê? O pessoal mais velho, os aposentados, os doentes, não é? E se não tem dinheiro para isso? Como é que vai fazer o país? É por isso que os países incentivam o nascimento. Bom, é uma história longa. Os padres do Sínodo da Família, né, disseram que, abre aspas, uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência também de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Os padres, os sínodos, né, os bispos levantaram essa questão e o Papa coloca, né? As maiores dificuldades hoje é solidão, né? Muitas vezes por causa da ausência de Deus, porque Deus sustenta a gente, né? Mesmo a pessoa que vive sozinha, mas ela tem Deus, ela reza, ela tem a sua vida espiritual, ela vai à igreja, ela trabalha numa atividade pastoral, ela vence a solidão. Mas muitas vezes a pessoa sem Deus tem essa dificuldade. Então, na fragilidade das relações, né? E essa falta de Deus pode gerar a solidão. É outro ponto, né? E outros fatores que prejudicam a família foram levantados, como, por exemplo, a falta de habitação digna, claro, prejudica a família, né? Falta de uma habitação adequada, que todo governo precisa se preocupar com a casa própria, né? Para as famílias, principalmente mais pobres. Os muitos filhos nascidos fora do matrimônio, o grave problema das migrações, nós estamos vendo aí agora, né? Essa questão terrível aí do Afeganistão, pessoas desesperadas querendo fugir do país, né? Por causa da situação política que se instaurou, o Talibã. E não é só ali no Afeganistão, hoje no mundo inteiro está havendo problemas.
Chegam navios e navios de imigrantes à Europa. Uma situação dificílima para o mundo de hoje. E por que acontece isso? Por quê? Por causa das guerras, os conflitos, como está vendo aí no Afeganistão. No fundo, é falta de quê? É falta de Deus. No relacionamento interno das nações e externo das nações. Entende? Esses dias eu li que há regiões da África que o pessoal passa fome, não é porque não tem alimento, porque o alimento não chega às pessoas por causa dos conflitos. Entendeu? A guerra impede de chegar o alimento, de chegar a manutenção, de chegar remédio. Por causa, às vezes, as etnias que brigam entre si. Ou seja, o que falta no mundo é o amor de Deus. Isso é um ponto que o Papa coloca que gera essas migrações todas que nós estamos todo dia aí vendo na televisão. Né? Outro ponto que ele levanta, há também a preocupação especial com as famílias das pessoas com deficiência, que é um desafio profundo. Gente, o problema da deficiência é um problema sério. Deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, sabe? Tem muitos tipos de deficiência que a pessoa precisa ter um amparo, senão passa a ser um desafio profundo. E também a preocupação com as famílias que vivem na miséria, né? Tudo isso, veja, olha que tanto de coisas o Papa coloca, e eu estou colocando isso daqui, não é porque eu queira mostrar esse quadro assim complicado, não. Estou colocando tudo isso aqui porque o Papa coloca. E nós não podemos deixar de entender essas coisas todas. Né? Além disso, ele fala da questão dos idosos, né? Ele fala de outras questões que são importantes serem, né? Questão da eutanásia, questão de abortos, esses assuntos todos que nós, mais ou menos, nós já tratamos aqui. Muito bem, é isso que nós temos para a nossa aula de hoje. Quero pedir aos sacerdotes já que nos dê a sua bênção aí da sua casa para o encerramento desse nosso programa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.